Era uma manhã abafada no centro de São Paulo. O barulho dos ônibus, buzinas e passos apressados formava o cenário sonoro típico da Avenida Paulista. Em frente ao Fórum João Mendes, um homem mal vestido, com a aparência de quem vivia nas ruas, tentava se aproximar da recepção do prédio. Era ignorado por todos. Seus cabelos desgrenhados, a barba longa e a roupa encardida afastavam qualquer possibilidade de escuta ou empatia. Nas mãos, segurava uma pasta de plástico com alguns papéis amassados. Tinha a esperança de conseguir orientação sobre um processo, mas mal conseguia ser notado. A segurança o observava de longe, já em alerta. Era mais um rosto invisível na multidão. Poucos minutos depois, as portas de vidro se abriram e entrou um homem de terno azul marinho, relógio caro no pulso e passos firmes. Era Fernando Andrade, um jovem advogado criminalista em ascensão. Conhecido por sua língua afiada, aparência impecável e uma arrogância tão afiada quanto seus argumentos, Fernando não tolerava interrupções, muito menos as vindas de gente que não sabe o seu lugar. Ao ver o homem sujo próximo à recepção, Fernando se aproximou imediatamente, acompanhado de 2 estagiários que o seguiam como sombras. "E aí, parceiro, tá perdido?" perguntou com desdém, parando à frente do homem. "Só queria saber onde posso tirar uma dúvida sobre um processo." "Processo? Aqui não é lugar para você, meu amigo. Isso aqui é um fórum, não centro de assistência social. Você não tem nem o que fazer aqui. Vá procurar o que fazer." O homem manteve o olhar firme, apesar da humilhação pública. Sua voz era baixa, mas serena. "Eu só quero uma informação." Fernando deu uma risada debochada e olhou para os estagiários. "Olha isso. O cara acha que pode resolver pendência jurídica vindo aqui com essa cara de mendigo. Sabe o que você precisa? Um banho, uma barbearia e um emprego." O segurança se aproximou, mas o homem ergueu a mão calmamente. "Tudo bem, eu já estou indo. Não quero confusão." Virou-se para sair. Mas antes de alcançar a porta, virou-se mais uma vez, fitando Fernando nos olhos. "A gente ainda vai se ver, doutor." Fernando cruzou os braços, rindo com escárnio. "Espero que, da próxima vez, seja do lado de fora onde você pertence, e de preferência calado." O homem saiu, sem alterar o passo, mas seu olhar carregava algo que ninguém ali notou. Não era raiva, era certeza. Os estagiários ainda comentaram a cena como se fosse engraçada. A recepcionista, que observava tudo calada, suspirou. Era mais uma manhã de trabalho onde dignidade era artigo raro. Horas depois, em um pequeno apartamento alugado na região do Ipiranga, o homem que todos pensavam ser apenas mais um morador de rua, tirava com cuidado a barba postiça diante do espelho. Lavava o rosto com calma, revelando traços limpos, o cabelo bem aparado por baixo do disfarce e olhos atentos, inteligentes. Pegou o celular, discou um número e falou. "Está feito." Ele reagiu exatamente como esperávamos. Pausa. Sim, Fernando Andrade. Arrogante, prepotente. Vai ser fácil descobrir o que precisa ser exposto. Desligou, abriu a pasta, agora com documentos perfeitamente organizados, e fixou os olhos em uma folha onde se lia: nomeação, Juiz Federal Substituto, Estação Provisória, São Paulo, Dr. Estevão Navarro. 2 dias se passaram desde o incidente na entrada do fórum. Para Fernando Andrade, aquele episódio já havia se perdido em meio à rotina de compromissos, reuniões e cafés pretensamente intelectuais nos bares da Vila Olímpia. Naquela manhã, ele chegou ao escritório com um sorriso vitorioso. O relógio marcava pouco depois das 9, e a sala já estava cheia de movimento. Estagiários digitando freneticamente, telefones tocando, e o sócio, Rafael Borges, revisando uma pilha de documentos com semblante tenso. "Dormiu bem, campeão?" perguntou Rafael sem tirar os olhos dos papéis. "Como um bebê. E você? Como um advogado atolado em uma bomba jurídica. Mas vai valer a pena. O caso está fechado.
Só precisamos ganhar a audiência final. Fernando puxou uma cadeira e abriu um sorriso largo. Aquela herança absurda da família Fontes? Rafael assentiu. Exato. São mais de 20 milhões de reais em disputa. E os irmãos brigando como hienas sobre uma carcaça. Mas nosso cliente tem a documentação mais sólida. Pelo menos no papel. Fernando sorriu com malícia. Pelo menos no papel é tudo o que importa. O sócio não respondeu, apenas lançou um olhar significativo, como se alertasse para os riscos. Fernando, porém, estava confiante demais para se preocupar. Sentia-se invencível. Não apenas porque era bom no que fazia, mas porque aprendera a manipular o jogo. Sabia quem pressionar, quem agradar e quando forjar uma vantagem. Quando é a audiência? Perguntou. Quinta-feira. O juiz designado é novo, foi transferido de Brasília. Ninguém aqui o conhece ainda. Fernando franziu a testa. Nome, Rafael. Consultou a papelada. Estevão Navarro. O nome não soou familiar. Fernando apenas deu de ombros. Juiz novo geralmente quer mostrar serviço. Isso pode ser bom ou ruim. Vamos manter o discurso limpo, objetivo. Deixa que o resto eu faço. No improviso, Rafael, mais experiente, hesitou. Só lembre que esse caso tem olhos em cima. A imprensa vai estar por perto. E dizem que esse Navarro é discreto, mas muito observador. Tem fama de ser incorruptível. Fernando gargalhou. Nenhum juiz é incorruptível. Alguns só têm um preço mais alto ou uma vaidade maior. Vou descobrir. Qual é o dele? Se é fama, dou espetáculo. Se é respeito, dou discurso. Se for justiça, dou o que ele quiser ouvir. Rafael não respondeu. Pegou os documentos e saiu da sala, deixando Fernando sozinho. Mais tarde naquele dia, Fernando encontrou-se com um intermediário que ajudara a organizar parte da documentação do caso. Não era a primeira vez que usavam meios escusos para reforçar argumentos. Fernando sabia que parte dos registros estava ajustada para beneficiar seu cliente. E em sua mente, isso não era crime. Era estratégia. O jogo era sujo para quem não sabia jogar. Ele se via como alguém que apenas conhecia as regras invisíveis que moviam a balança da justiça brasileira. Ao anoitecer, sentado no bar habitual, comemorava com uísque e arrogância. Esse caso vai me colocar nas capas. Depois dele, vou poder escolher cliente. E juiz nenhum vai querer me peitar. Do outro lado da cidade, num pequeno gabinete provisório no prédio da Justiça Federal, Estevão Navarro revisava os autos do processo com atenção cirúrgica. Lia cada linha como se procurasse sinais ocultos. E encontrava. As datas não batiam. Assinaturas pareciam ser inseridas em momentos posteriores. Um testamento retificado com uma caligrafia estranhamente uniforme. Era sutil, muito sutil, mas não para ele. Fechou a pasta, fez anotações em um bloco com sua letra firme e limpa. Levantou-se e olhou pela janela do 8º andar. Lá fora, as luzes da cidade começavam a brilhar. Sabia que a audiência não seria apenas um julgamento entre herdeiros. Seria uma prova. Um teste de caráter. Dele, sim, mas principalmente do homem que havia cruzado seu caminho com soberba e desprezo. Estevão já havia cruzado com advogados como Fernando em outras cidades, homens que usavam a lei como uma armadura para esconder a ausência de princípios. Mas o que diferenciava Fernando era a forma como desdenhava não apenas da lei, mas das pessoas. Aquela arrogância rasteira que não humilha apenas com palavras, mas com o olhar. Naquela noite, enquanto Fernando ria alto em meio a copos e promessas de sucesso, Estevão preparava o campo onde o verdadeiro julgamento aconteceria. E não, seria só jurídico. Ele sabia que para desmascarar Fernando, precisaria deixá-lo acreditar que estava vencendo. Juízes de verdade não decidem apenas com martelo. Decidem com tempo, com paciência e com estratégia. O relógio marcava 8h45 da manhã, quando Fernando Andrade chegou ao Fórum Federal de São Paulo. A entrada estava movimentada. Advogados, jornalistas
e alguns poucos curiosos aguardavam o início da audiência mais comentada dos últimos dias. A disputa bilionária pela herança da família Fontes havia atraído atenção não apenas pelo valor envolvido, mas pelos nomes poderosos que se encontravam nas duas partes da ação. Fernando estava impecável. Terno cinza sob medida, gravata azul marinho e um leve perfume amadeirado. Caminhava como um general entrando no campo de batalha. Seus passos ecoavam no saguão, e os estagiários atrás dele carregavam pastas como se fossem escudeiros. "Vamos fechar isso hoje", disse a um deles sem olhar para trás. "Nada de erros. O juiz é novo e esse é o momento de mostrar quem manda nessa cidade." No elevador, conferiu pela última vez seus argumentos. Sabia exatamente o que dizer. O discurso estava ensaiado, mas com margem suficiente para improvisos. Teatrais. Se o juiz quisesse técnica, ele entregaria. Se buscasse emoção, ele fingiria. Sabia jogar conforme o público. E para ele, o juiz era apenas mais uma plateia. Às 9h em ponto, a audiência foi chamada. A sala era ampla, com janelas altas e um silêncio quase solene. As famílias envolvidas estavam em lados opostos. O clima era pesado. As câmeras da imprensa não podiam entrar, mas havia repórteres à espreita do lado de fora. Fernando acomodou-se com elegância. Cumprimentou alguns colegas com um leve aceno. Estava no controle. Até que a porta lateral da sala se abriu e o juiz entrou. Por um instante, tudo pareceu parar. Fernando fixou o olhar naquele rosto e sentiu o sangue gelar. Era ele, o homem que ele humilhou dias antes. O suposto mendigo. Agora, limpo, de toga, com o cabelo alinhado, barba feita e um olhar calmo. O mesmo olhar que o fitara na saída do fórum. Mas agora não havia dúvida. O nome estava ali. Dr. Estevão Navarro, juiz federal substituto, designado para aquela audiência. Fernando sentiu um leve tremor nas mãos. Disfarçou. Forçou um sorriso. Respirou fundo. Estevão se sentou, ajustou os papéis à sua frente e anunciou com voz firme e sem pressa: "Declaro iniciada a audiência referente ao processo número 3.746-22, referente à disputa sucessória da família Fontes. Presentes os representantes legais das partes. Iniciamos a análise dos elementos." Não olhou diretamente para Fernando em nenhum momento. Não sorriu. Não demonstrou rancor. Era um juiz. E como tal, manteve-se impassível. Mas cada frase dita parecia carregada de um peso oculto. Como se houvesse algo por trás de cada palavra. Estevão examinava os documentos. Fazia perguntas precisas. Interrompia os advogados com cortes sutis, mas cirúrgicos. A audiência seguia, mas havia uma tensão invisível no ar. Algo estava sendo construído, lentamente, como um castelo de cartas. Fernando tentava manter a postura. Sabia que qualquer sinal de nervosismo poderia ser interpretado como fraqueza, mas sua mente não conseguia se afastar daquela cena em frente ao fórum. A forma como ele havia rido, as palavras que usara. Gente como você devia ficar longe da justiça. Agora, essa mesma gente decidia o futuro do caso mais importante de sua carreira. E então, Estevão fez uma pergunta. "Doutor Fernando, poderia esclarecer por que há divergência entre a data de emissão do atestado de óbito e a data de registro do testamento retificado?" Fernando hesitou. "Certamente meritíssimo. Deve ter havido algum erro de cartório. Já requisitei os registros diretos do cartório de origem. A certidão original que recebi hoje de manhã mostra uma data diferente da que consta no processo anexado pela defesa. O senhor tem explicação para isso?" Fernando engoliu seco. Rafael, seu sócio, tentou intervir, mas Estevão levantou a mão com calma. A pergunta foi direcionada ao doutor Fernando. O silêncio na sala foi absoluto. "Meritíssimo. Acredito que houve uma falha de comunicação com a família." Gaguejou. "Doutor Fernando", interrompeu o juiz. "O senhor teve acesso irrestrito a esses documentos.
É sua responsabilidade verificar a autenticidade das provas que apresenta. Fernando baixou os olhos. Pela primeira vez, não tinha resposta. Estava diante de alguém que não se impressionava com discursos, que não caía em armadilhas de vaidade e que, sobretudo, o conhecia por dentro, porque o tinha visto no seu pior momento. A audiência seguiu por mais de 2 horas. A cada intervalo, Estevão desmontava argumentos, confrontava datas, apontava incoerências. Não havia gritos nem escândalos, só método, precisão e um silêncio que dizia tudo. Ao final, antes de encerrar, o juiz disse: a Corte se reserva ao direito de deliberar sobre as implicações legais decorrentes das inconsistências documentais apresentadas. A decisão será proferida nos próximos dias. Bateu o martelo. Fernando levantou-se lentamente. As pernas pareciam pesar toneladas. Ao sair da sala, ouviu um sussurro próximo à porta. Eu disse que a gente ia se ver de novo. Era a recepcionista do fórum, a mesma que estivera presente na cena dias antes. Ela passou por ele com um leve sorriso no rosto, como quem acabava de ver a justiça começar a se desenhar. Na manhã seguinte à audiência, o nome de Fernando Andrade já circulava discretamente entre os corredores da Justiça Federal. Comentava-se em sussurros sobre os documentos duvidosos apresentados, sobre a postura do juiz Navarro e, acima de tudo, sobre a tensão que pairou sobre a audiência do dia anterior. Fernando, que antes entrava altivo em qualquer ambiente, agora sentia os olhares pesarem. No escritório, o clima era denso. Rafael Borges, seu sócio, aguardava na sala de reuniões. Fernando chegou atrasado, com o rosto pálido e as olheiras profundas. Precisamos conversar, disse Rafael seco. Fernando jogou a pasta sobre a mesa e sentou-se. Eu sei o que vai dizer. A situação está sob controle. Não, não está. A gente forçou demais nesse caso, Fernando. O juiz Navarro não é idiota. Ele não vai engolir as datas alteradas. E o jeito como ele te encarou, aquilo não foi normal. Fernando respirou fundo. Eu conheço esse tipo de juiz. Vaidoso, cheio de moralismo. Vai dar um sermão, aplicar uma advertência, mas não tem como anular o processo. A estrutura está montada. Está mesmo? Rebateu Rafael. E se ele abrir uma investigação? Fernando se calou. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que Estevão Navarro não estava apenas conduzindo um julgamento jurídico. Havia algo pessoal naquela postura. Mas era diferente de vingança. O juiz não buscava humilhá-lo. Parecia querer expô-lo a algo mais profundo, como se tentasse colocá-lo diante de um espelho. Enquanto isso, Estevão revisava os autos em silêncio. Estava só em seu gabinete. Nas mãos, tinha os depoimentos coletados nos últimos dias, registros cartoriais e os laudos que encomendara, por conta própria. Cada página revelava mais contradições no caso de Fernando. Mas para Estevão, aquilo não era apenas uma questão de provas forjadas. Era um símbolo, um exemplo do que o poder pode fazer com um homem que acredita estar acima dos outros. Estevão havia trabalhado por anos em comarcas esquecidas do interior, onde via diariamente injustiças varridas para debaixo do tapete por advogados que sabiam manipular o sistema. Havia se disfarçado de morador de rua, não apenas por estratégia, mas por convicção. Queria ver quem realmente respeitava a dignidade humana, quando não havia câmeras, quando não havia toga, quando o outro não parecia útil. Fernando falhou. Dias depois, uma nova sessão foi convocada. Seria uma audiência extraordinária, a portas fechadas, apenas com as partes principais envolvidas. Ao entrar na sala, Fernando sentiu novamente o peso do silêncio. O juiz Navarro já estava à mesa, com expressão séria. Senhores, iniciou Estevão. Esta audiência tem caráter complementar. Após análise minuciosa dos documentos e oitiva de testemunhas, foram identificadas inconsistências relevantes que apontam para possível falsificação e manipulação de provas. Fernando tentou interromper. Meritíssimo, acredito que há um equívoco.
Ainda não terminei. Cortou o juiz sem elevar a voz. A defesa teve total acesso aos autos. Os documentos foram entregues sob responsabilidade direta do Dr. Fernando Andrade. As datas foram confrontadas com os registros oficiais. As assinaturas foram periciadas. E os depoimentos colhidos contradizem a narrativa da petição inicial. Fernando não tinha mais o que dizer. Rafael apenas olhava para ele sem tentar intervir. Mas antes de seguir com o encaminhamento formal ao Ministério Público, continuou Estevão. Gostaria de dizer algumas palavras. Palavras que talvez não estejam nos autos, mas que fazem parte da justiça. O silêncio ficou mais denso. A justiça não é só letra fria. É um exercício de consciência. E o poder, quando usado sem respeito, não apenas corrompe o sistema, mas corrói a alma de quem o exerce. Olhou diretamente para Fernando. Vi o senhor na porta do fórum. Vi o modo como tratou alguém que o senhor julgou inferior. Vi como riu, como desprezou, como se achasse que o mundo girava ao redor da sua autoconfiança. Mas a justiça, doutor, vê além do terno. Ela escuta o que não está nos autos. Ela enxerga o que o orgulho tenta esconder. Fernando não sustentou o olhar. Eu não me disfarcei por acaso, prosseguiu Estevão. Eu me coloquei entre os invisíveis porque queria ver quem é quem neste sistema. E o senhor me viu como um estorvo, um empecilho, um lixo. Pausa. Agora sou apenas um juiz fazendo seu trabalho. Mas posso lhe garantir, se dependesse da minha vontade, o senhor teria uma segunda chance. Não para salvar sua carreira, mas para salvar a parte humana que ainda possa existir aí dentro. Estevão fechou a pasta e concluiu. Encaminharei formalmente as informações ao Ministério Público para a abertura de investigação sobre falsidade ideológica e fraude processual. Além disso, recomendarei à Ordem dos Advogados a suspensão cautelar do registro do Dr. Fernando Andrade. O silêncio se manteve por alguns segundos. Fernando não disse nada. Rafael tampouco. A audiência foi encerrada ali, sem direito à apelação. Ao sair da sala, Fernando caminhava lentamente, como se cada passo fosse um peso. Passou novamente pela recepção do fórum. Desta vez, ninguém o olhou com respeito. Os olhares eram curiosos, desconfiados, e em algum lugar dentro dele algo começava a desmoronar. 3 semanas se passaram desde a audiência final. Durante esse tempo, Fernando Andrade viu sua reputação ruir como um prédio corroído por dentro. Primeiro, veio a recomendação oficial à Ordem dos Advogados. Depois, o inquérito do Ministério Público, que foi instaurado com uma agilidade incomum. Os jornais, inicialmente discretos, começaram a estampar manchetes com seu nome. Advogado é investigado por fraude em processo milionário. Documentos suspeitos abalam caso de herança. Juiz federal descobre manipulação em ação bilionária. Fernando parou de atender o celular. Passou a evitar a sede do escritório. Sua sala foi esvaziada. Rafael Borges, o sócio que por anos esteve ao seu lado, convocou uma reunião e comunicou diante de todos o afastamento oficial de Fernando da sociedade. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma tentativa de defesa, só silêncio. Os estagiários que o idolatravam passaram a evitá-lo pelos corredores. O nome que antes impunha respeito agora provocava constrangimento. Em casa, as coisas também se desintegravam. A noiva rompeu o noivado em uma mensagem curta. Disse que não queria se associar a alguém que trabalha com mentiras. A família, tradicional e preocupada com aparências, pediu que ele evitasse expor o sobrenome em novas declarações públicas. Fernando, que sempre viveu cercado de atenção, de controle, de domínio, agora experimentava algo que jamais imaginara: o esquecimento, a irrelevância. Na manhã da leitura da sentença, o fórum estava cercado de jornalistas. Era um dia comum, mas havia uma tensão no ar. Aquela audiência não era mais sobre a herança. Era sobre algo maior. Era sobre o peso da verdade, o valor
da dignidade e o custo da arrogância. Fernando chegou sozinho, sem sócio, sem estagiários, sem sorrisos. Usava o mesmo terno cinza de semanas atrás, agora com vincos que denunciavam o uso repetido. O rosto estava pálido, os olhos fundos, a barba por fazer. Caminhou com passos lentos pelo corredor até a sala de audiência. Do outro lado, também sozinho, o juiz Estevão Navarro já estava sentado. Nenhuma toga exagerada, nenhuma pompa, apenas presença. Quando Fernando entrou, Estevão ergueu os olhos e por um breve instante os dois se encararam. Havia algo diferente naquele olhar. Não era raiva, era compaixão, mas não do tipo que perdoa. Era o tipo que lamenta. A sala estava quase vazia. Apenas os advogados das outras partes e 2 oficiais de justiça. A leitura começou. Após análise detalhada dos documentos, testemunhos e perícias apresentadas neste processo, esta vara reconhece a existência de elementos suficientes para invalidar os argumentos sustentados pela defesa do autor, Fernando. Andrade Fernando permaneceu imóvel. Além da anulação do processo original, esta Corte determina que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas medidas cabíveis referentes à fraude processual e falsidade ideológica. O juiz pausou. Pegou um novo documento, olhou por um momento, depois voltou a falar. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, será oficialmente comunicada sobre a conduta profissional do senhor Fernando Andrade, recomendando a suspensão cautelar do registro até que a apuração seja concluída. Fernando fechou os olhos por um segundo. Nenhuma lágrima, nenhuma palavra, apenas silêncio. Estevão então respirou fundo como quem prepara o encerramento de algo maior do que um processo. Antes de encerrar, desejo registrar algo que não cabe nos autos, mas que é parte essencial da justiça, a conduta humana. Fez uma pausa. O direito não é um instrumento para se alcançar poder. É uma ponte entre o conflito e a dignidade. Quando alguém se utiliza da lei para destruir a confiança no sistema, perde mais do que uma causa, perde a si mesmo. Fernando manteve o olhar baixo. Ninguém nasce desonesto. A corrupção é uma escolha que começa pequena. Um atalho, uma omissão, um desprezo, até que vira caráter. Até que se torna hábito. Levantou o olhar e encarou Fernando uma última vez. Mas também acredito em recomeços. Justiça não é só punição, é consciência, é transformação. Hoje o Senhor colhe o que plantou, mas o que fará com o que restar? Isso ainda está em suas mãos. Bateu o martelo. Sessão encerrada. Fernando se levantou lentamente. Ao sair, viu alguns jornalistas tentarem se aproximar. Um segurança os conteve. Nenhuma resposta, nenhuma declaração. Caminhou em silêncio pela mesma porta por onde entrara tantas vezes confiante. Desta vez carregando apenas o peso do próprio reflexo. Na calçada, parou por um instante. O sol batia forte. O mundo não havia parado por sua queda. As pessoas seguiam suas rotinas, atravessando ruas, falando ao celular, vivendo suas vidas. Ele por um momento não sabia o que fazer. Olhou para o chão, depois para o céu. Respirou fundo. Estevão, do alto de sua sala, observava a cena, não com satisfação, mas com a serenidade de quem compreende que, às vezes, a verdadeira justiça não é aquela que pune, mas a que revela, a que desnuda, a que obriga o homem a olhar para si mesmo e perguntar: quem eu sou quando ninguém mais acredita em mim?